A paz do Senhor, queridos irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia, que o Senhor esteja na sua frente, que esteja atrás de você, esteja do teu lado, que o anjo do Senhor acampa ao teu redor, no nome de Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui para aprendermos da palavra de Deus. A palavra que eu trago hoje, irmãos, ela se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que nós podemos aprender aqui nessa passagem? Todos vocês já conhecem a história de Samuel, que Samuel foi o quê? Ungir Davi. Por quê? Porque Saul foi escolhido por quem? Pelos homens. Deus estava cuidando de Israel, só que o povo queria um rei. Então eles rejeitaram ao Senhor e Deus falou: Samuel, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então faça o desejo deles. Se eles querem um rei, então eles vão obedecer às leis que regem uma monarquia. Então eles têm que obedecer às leis em que um rei estabelece. Então eles rejeitaram a mim, Samuel. Então faça o desejo. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que o homem, ele tem os seus preferidos, mas Deus tem os seus escolhidos. Então, quando Deus manda Samuel ungir Davi, Samuel olha para os irmãos de Davi, que foi passando um por um. E Samuel, na dúvida, eu acho que é esse, eu acho que é aquele. Aí Deus pega e intervém: Samuel, pare um pouco. Não olhe para a sua aparência ou para a sua estatura, porque o homem vê o que está diante dele. E muitas vezes, irmãos, infelizmente no nosso meio hoje é assim. As pessoas olham para o status da pessoa, para o que ela possa dar para o ministério. Sabia disso? Tem muitos assim, irmãos. Tem pessoas que olham pelas condições financeiras. Tem líderes que olham porque a pessoa ela tem condições financeiras melhor, então ela dá preferência a essas pessoas. E está errado. Está errado porque, na minha opinião, eu acho que dentro da igreja todo mundo tem que ser tratado igual. Pode ser o maior empresário, como pode ser aquele trabalhador. Tem que ser tratado igual, sem haver distinção, sem haver diferença. E isso, irmãos, está acarretando muitas, como se diz, tristeza no coração de alguns irmãos, que talvez não tenham uma aquisição boa e muitas vezes o líder não dá atenção. Por exemplo, às vezes aquela pessoa, ela quer uma visita, ela pede para o pastor muitas vezes não vai. Mas quando é uma pessoa de um nível melhor, com certeza ele vai. Então não pode ser assim, irmão. Nós precisamos tratar as pessoas sem diferença alguma, sem distinção das suas condições financeiras ou da sua classe social. Irmãos, como nós podemos dizer que amamos as pessoas se muitas vezes nós falamos da boca para fora? É melhor não falar e ter a atitude de provar que você ama aquela pessoa. Mas hoje em dia nós vemos assim, foi o que aconteceu aqui com Samuel. Samuel estava vendo a aparência dos irmãos de Davi. Só que Samuel não sabia que Deus já havia o quê? Escolhido o dele, o pretendente dele. Porque ele fala: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Veja que Davi era pequeno. Davi, para que você possa entender, ele não comia na mesa com os irmãos. Sabia disso? Davi não usava as sandálias da família, porque Jessé era um homem rico. Porque naquela época, para poder ter filhos, sabe, no exército de Israel, o próprio pai tinha que sustentar com cavalo, com lanches, comida. Então Davi, quando era criança, Davi fazia tudo isso daí. Só que Davi fazia o quê? Ele levava queijo para os irmãos dele.
Veja que você lê que mostra que Davi, ele levava queijo todos os dias para os seus irmãos. Por quê? Porque havia uma batalha no campo e existia um gigante que ficava chamando quem? Chamando o exército para vencer, para lutar contra os filisteus. Então, quando Samuel vai lá e vê os irmãos de Davi, Samuel já está sabendo que está tendo o quê? Uma guerra em qual Golias está convidando se Israel tem um campeão para poder lutar com ele, para poder haver, como se diz, uma batalha, quem seria o vencedor. E nesse meio tempo, o pai de Davi, ele fazia o quê? Ele mandava queijo para os seus irmãos na batalha. Segundo alguns que estudam bem a Bíblia, né, fala que a distância era mais ou menos de 5 a 6 quilômetros da casa onde Davi morava. Então, quando Deus fala para Samuel, você pode ver que Samuel fala assim, ó, tem mais algum filho? Porque nós não vamos assentar na mesa enquanto não aparecer. Por quê? Porque Davi, irmãos, os irmãos não gostavam dele. Davi era tipo assim, um rejeitado, um filho bastardo. Então Davi não sentava na mesa com seus irmãos. Foi a primeira vez que Davi sentou na mesa. Foi quando Samuel falou para Jessé, tem mais algum filho? Nós não sentaremos na mesa enquanto ele não aparecer. E quando Davi se mostra, aleluia, quando Davi se mostra para Samuel, o que acontece? Deus fala, é esse aí. Aí Samuel pega o chifre de azeite e unge Davi. E no decorrer da história, se você ler, você vê que Davi sempre foi obediente a Deus. Davi teve a oportunidade de antecipar o trono quando Saul estava perseguindo ele. Mas o que Davi fez? Davi, não tocarei no ungido do Senhor. E agora eu faço uma pergunta para você. Você está com pressa? Acalma o teu coração. Não se desespere. Continue orando, porque Deus vai trazer a vitória para você. Continue orando, porque Deus ele vai intervir nessa situação em que muitas vezes você se encontra. Foi o que aconteceu. Passou-se um certo tempo e Davi foi rei de Israel e foi um rei tremendo. Então o homem muitas vezes tem os seus preferidos, mas Deus tem os seus escolhidos. E Deus escolheu você. Continue firme, continue nessa caminhada, continue buscando a presença do Senhor, que você vai ver que Deus vai dar vitória para você. Não olhe para o homem, porque se nós olharmos para o homem, nós não servimos ao Senhor. Então olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele é quem vai te ajudar. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Se você gostou dessa mensagem, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. Se você está precisando de uma oração, se você está precisando de realmente de oração, pode pedir aí que eu estarei orando por cada um de vocês. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te proteger, que o Senhor venha guardar a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém e amém.